pelo assunto pode ter alguns órgãos a dissecar, a razão pela qual criaste este novo podcast, do qual sou ouvinte, Autópsia do Sapo. Sentiste necessidade? Foi um capricho e... O meu objetivo era enterrar o podcast Humor à Primeira Vista e de tomar o lugar dele como podcast. Estou a brincar, como é óbvio. Gosto muito do Gustavo, estou a brincar. Olha, foi uma daquelas coisas, parece estúpido, mas foi um bocadinho resolução de ano novo. Eram 4 da manhã, não estava a conseguir dormir na noite de ano novo. Acho que a ocasião permeia que uma pessoa faça um bocadinho de introspeção e tu vai pensar o que é que eu queria mais para mim na comédia. Uma vez que, não é, neste momento, e se calhar não muito diferente daquilo que partilhei contigo quando falámos a última vez, portanto, tenho a minha responsabilidade no meu trabalho, tenho a minha família, 2 filhos, etc. E então as oportunidades para fazer stand-up e estar na comédia enquanto um adulto de 42 anos já não são as mesmas quando tinha há 10 anos ou há 15. Só pensar o que é que eu queria mais. E pá, uma das coisas que eu sinto falta é, primeiro, falar mais com comediantes, portanto, aquela coisa do atuas, estás antes à conversa, estás depois. Por norma, só tenho a oportunidade quando atuo, portanto, aquela 1 ou 2 vezes por semana que eu faço é a minha oportunidade para fazer. Isto seria uma oportunidade adicional. E segundo, porque eu acho que, isto é verdade há 10 anos, é verdade agora, existem pequenos silos na comédia, não é? Existe a malta que está ali num grupinho, a malta que está naquele grupinho, e não são coisas, na minha experiência, que ocorram de maldade ou de segmentação, como é que eu ia dizer, propositada, ou se calhar até propositada pode ser, mas pronto, mas acho que não é uma coisa que acontece necessariamente de maldade, mas acontece. Há malta de outros grupinhos que eu falo uma vez a cada 7 anos. E eu pensei, pronto, se eu conseguir falar, porque tenho, no mínimo, sei que tenho alcance suficiente para lhes perguntar. E quando digo alcance, tenho o número de telefone deles ou delas. Se depois levar um não, levo um não. Mas pronto, achei que podia ser giro falar de humor e ter a oportunidade de falar de humor e de comédia com mais gente do que aquela que eu normalmente falo. Portanto, sair um bocadinho do meu silo e perceber quem é que são as pessoas nos outros silos. Mas depois também fazendo aqui um bocadinho, ou seja, não queria que fosse conversa da chacha, como é óbvio, há vários podcasts de conversas de humor em Portugal e não só. Queria que fosse um bocadinho mais para geeks de comédia e algo que um comediante gostasse de falar. Então pensei um bocadinho o que é que são estas conversas que nós temos sempre fora de um espetáculo. Queria que fosse um tempinho um bocadinho mais curto, meia horinha. Isso não é nenhum comentário à duração do teu podcast em particular, mas pronto. E esta conversa toda muito, muito longa foi mais ou menos isso que eu pensei naquela fatídica noite de madrugada de 31 de janeiro de 2024 para aliás, 31 de dezembro de 2024 para 1 de janeiro de 2025. Epá, e que depois pus mãos a obras e pronto, e pus-me a fazer. E aqui vemos como o mundo mudou. Antes, na transição de um ano para o outro, vou ser uma pessoa melhor. Agora vou criar um podcast. Certo, problemas de, como é que é? Eu vi um sketch muito giro, que é o White Man Podcast Police, que é tipo 2 gajos a conversar e entram 2 bacanas lá dentro da polícia. Parem todos, nós somos a polícia, já há demasiados homens brancos a fazer podcasts. E pá, eu percebo isso, e eu sei que estou a entrar num mercado saturado e ao mesmo tempo um mercado pequeno, em particular em Portugal, não é? Porque para além dos podcasts, dos programas de podcast de rádio, ninguém vai àquele volume de milhares ou dezenas de milhares ou mais audições. Todos nós operamos num número de casas assim mais bem diferente. Não deixo que isso me desmotive e tem tido uma boa receptividade da comunidade, portanto os humoristas com quem eu falo, por norma, pá, malta como tu, etc, diz-me, sim, já ouvi um, já ouvi 2, ou ouço todas as semanas. Estou muito satisfeito com o resultado. Concordo com aquilo que o Guilherme Fonseca disse logo no primeiro episódio. Isso há de interessar, não os 10 milhões de pessoas que hão de habitar este país, mas há de interessar pessoas além dos comediantes. Porque se analisares um podcast de humoristas, é evidente que eles não falam apenas de comédia, mas às vezes calha a ser. A audiência deles não são só comediantes. Se calhar ainda faz falta existir essa paixão, o público de comédia, gostar tanto de comédia que não se importa de ouvir comediantes a falar de comédia. É um bocadinho meta. Haverá, conheço alguns, mas não é assim tão fácil. Certo. No entanto, também acho que faz falta porque antes de surgirem nos últimos 4, 5 anos, e vão surgindo muitos, só que aquilo que estás a dizer do mercado do podcast ou do humor está saturado, está e não está porque 90 e tal por cento morrem logo nos primeiros 10 episódios. Certo. Assim, se fosse fazer uma análise crua do meu podcast, estou a chegar ao 11º, já era a altura de considerar isso. Mas... Precisa, começa a procurar funerárias, uma funerária típica de podcast. Sim, não sei onde é que vão morrer os podcasts, talvez à Rádio Observador, não faço ideia. Só mandar aqui uma boca para picar o João Pinto, nada de mais, ok? Foi friendly fire. Há muitos podcasts onde estão envolvidos humoristas.
Sim. Dois humoristas, ou um humorista e chama uma celebridade, ou amigos, seja como for, quando o tema corre naturalmente para a comédia e para assuntos mais das entranhas da comédia, a tentação do comediante é sair. E às vezes verbalizam, não, que isso afasta ao público. Sei que giro, nunca tinha ouvido isso verbalizado. É engraçado teres esse input. Eu já vi isto centenas de vezes acontecer. Mas é engraçado, às vezes, dois comediantes a falar de comédia estão a trocar piadas. Começam a analisar a piada que estão a fazer, têm uma espécie de epifania. Não podemos analisar piadas e dá vontade de entrar. Tipo, um fiscal, vocês são comediantes. Exato, Não? sim. A motivação base para além daquilo que eu te disse foi que, porque é a minha experiência, eu gosto de falar de comédia e sei que há pessoas que gostam de falar de comédia porque é isso que fazemos. Estamos cá fora no Comedy Club, bom set, etc. Tinha esta piada nova, o que é que achas? E a comunidade, apesar dos pequenos silos, existe, ou pelo menos eu sinto que existe essa vontade para conversar com as pessoas sobre isso. Estou apenas a trazer para um podcast as conversas que eu acabo a ter. Até agora tenho tido essas conversas com pessoas principalmente que eu conheço e com quem já tenho uma relação prévia, mínima, existente. O grande desafio vai ser quando eu começar a ter esta conversa com pessoas que eu nunca conversei, não é? Portanto, mas o próprio podcast pressupõe que as pessoas conheçam termos em linguagem específica, ninguém explica o que é um setup, uma punchline, um act out, um top, ou quer que seja. De certa forma, o Guilherme ajudou muito quando disse, como tu disseste bem no primeiro episódio, que ele definiu isto é um podcast de processo, não tenhas problemas com isso, é um podcast de processo, portanto, força. E de repente ele ajudou muito a definir muitas coisas. Só essa ideia de que eu sabia que ele ia ser o convidado ideal para o primeiro episódio, porque sabia que ele tinha essa postura quanto à comédia, não é? Mas ajudou-me a definir imenso na minha cabeça todos estes pequenos detalhes. Portanto, isto tudo para dizer, eu estou muito satisfeito, acho curioso tu dizeres que a tentação da malta é afastar-se, porque até agora, até ao contrário, uma ou duas pessoas com que eu já falei que se calhar tipo, já para mim foi esticar um bocadinho, tipo, olha, só conheço esta pessoa há pouquinho tempo, mas gostava de fazer um episódio com ela, e manda mensagem, por norma a resposta que eu tenho é já tinha visto, já tinha pensado que isto era algo que eu gostaria de fazer, estava curioso de quando é que me convidarias. Mas Ok, boa, vamos eu a se isso. calhar explicitei-me mal. No Ok. teu contexto, no podcast, não quero correr aqui o risco. Até os cientistas estão a correr nos dias de hoje, que é tentar descrever um fenómeno com base num ponto. Sim, Há sim. mais pontos e tenta perceber se há uma relação entre eles. Eu trabalho em dados, sei precisamente o que estás a falar. Eu já tenho ouvido cientistas a falar de certos fenómenos. Ainda não há dados. Já estão a dizer que há uma relação. Yeah. Calma. Yeah. Calma. Saindo aqui um bocadinho do podcast, são vítimas de uma coisa que é qualquer área tem de estar exposta para o exterior. Esta ânsia de comunicar. E a ciência é muito difícil dar este passo porque facilmente descambas noutra coisa. A ciência, quando quer ser demasiado performática, demasiado... Aqui não quero utilizar este termo, mas é o que me ocorre, simples. Utiliza. A simplificação na ciência tem de ser usada com pinças. Especialmente porque o problema da ciência até isso que estava a dizer. Eles, por norma, não tinha a comunicação para fora. Durante muitos anos vinha cientistas acabaram de comunicar que estamos a ver pela primeira vez imagens de Júpiter. Pronto, ok, espetáculo brutal. E tu não tinhas bem visão, ou assumias, ou por veneração ao cientista, assumias a veracidade daquilo e não vias o trabalho por trás. Hoje em dia, com o acesso à informação que as pessoas têm, a ciência está a sentir a necessidade de não, espera aí, tipo, eu sou a base de verdade, eu com o meu método, com o que quer que seja, estou a tentar impor-me e a tentar comunicar isso. E não é simples comunicar conceitos complexos. E para além disso, depois são politizados, que acho que é a grande dimensão que foi adicionada, pelo menos no meu parco entendimento, foi adicionada aqui a isto, é que nos últimos anos, desde o Covid, ou um bocadinho antes disso, começou a ser politizada a questão da informação científica, que até à altura não era vista dessa forma. Ciência era verdade. Esse é um ponto decisivo. Houve durante muito tempo, durante alguns séculos, uma questão que pairava sobre a ciência e sobre áreas circunvizinhas. Principalmente em relação à tecnologia. A tecnologia é neutra, depende do uso que nós lhe damos. E nos últimos 10 anos, a inteligência artificial é o caso mais exemplar. Ela, quando nasce já inclinada para um lado. Nasce já com um viés político forte. Do nascimento da inteligência artificial como mecanismo da guerra, basicamente, não é? Anos 50, pós-guerra. Esta nova leva em que esta nova geração de inteligência artificial foi apresentada para a massa. Sim. Tá bem. Okay. Ela nasce já com um viés. Agora o que é que vai suceder? Agora vai-se analisar retrospectivamente a relação do ser humano com a tecnologia e vai-se perceber se calhar sempre houve um viés. Sairíamos aqui do filão, ainda que seja um tema muito engraçado, porque eu acho que vamos para aí. Partindo do princípio que era supostamente neutra,
Sobretudo no panorama atual, político e económico, Sim. não me parece que seja sequer possível que uma tecnologia nasça com a ambição de neutralidade. Eu trabalho na periferia da inteligência artificial, ok? E aquilo que foi o entendimento deste boom por causa do OpenAI, do ChatGPT, que foi assim a primeira ferramenta, foi que isto eram, na verdade, coisas que já existiam, portanto, do ponto de vista académico, já aconteciam, já se comprovava. A comunidade científica, se calhar, indo encontrar aquilo que estavas a dizer, um bocadinho fechada, não sabendo comunicar para fora, dava palmadinha nas suas próprias costas sobre, olha, como fazemos coisas tão fixes. E foi preciso alguém, e nesse sentido há que dar valor, apesar de todos os outros problemas, foi preciso alguém dizer, não, eu agora consigo pegar nisto e consigo produtizar isto, consigo tornar isto um produto económico que as pessoas querem comprar e vou fazer com um xanã, mesmo que vocês achem que, não, isto não devíamos fazer com esse género de intuito. Portanto, no fundo, o que apareceu aqui de diferente foi alguém ser capaz de tornar isto numa Coca-Cola. Isso é que tornou aquilo bastante diferente. Deixando, mas isso é verdade com toda a tecnologia, não é? A tecnologia anda sempre mais rápida do que qualquer legislação que tu consigas fazer sobre ela. Isto era verdade com os Ubers, não é? Que foi durante anos por causa dos Ubers e dos táxis. É um exemplo um bocadinho mais simples, mas é a mesma coisa que é chega o ChatGPT, chega o DeepSeek, chegam estes LLMs todos e, ok, agora considerações éticas. É construído sobre toda a internet e imagens de pessoas que não estão a receber os seus direitos de autor, não é? Portanto, está a ser treinado sem consentimento dos autores do conteúdo. Pois, está bem, mas é boa da gira eu publicar umas imagenzinhas lá do animador japonês, percebes? E fazer uma trend com isso. É um bocadinho... Eu acho que acaba por expor vou dizer, primeiro, a ignorância da sociedade, no sentido em que as pessoas não têm o conhecimento suficiente para perceber, nem deviam ter, na realidade, o que é que está por trás de um tema tão complexo tecnológico desta natureza. Não sei se é expectável ter. E depois o outro lado, que é, se me servir um propósito meu pessoal, seja de lazer ou profissional, as pessoas estão-se um bocadinho cagando para o preço da coisa, percebes? O custo disto é que animadores japoneses não recebem direitos de autor, estão um pouco borrifando, olha para esta imagem toda fofa que eu faço. E o custo associado ao planeta. Última leva de inteligência artificial, nós estamos a pensar só o outcome, o que sai. Sim. Mas o antes sequer de pôr a maquinaria a trabalhar, há um desgaste estúpido. Sim. Eu em parte concordo contigo que não temos de perceber, etc, mas precisamente aqui revela aqui uma falência do ser humano. Foi um prémio Nobel da Física, mas eu já não me recordo, foi recente. Ele até tem um livro traduzido há pouco tempo, partiu da observação dos estroninhos para tentar perceber a lógica de algo que parecia não ter lógica. Para dizer o quê? O ser humano está pouco preparado para observar sistemas complexos. Claro. E está desenhado para ir à encontro de respostas simples. Basta pensar em Deus, mas pronto, isso é outra conversa. E mesmo coisas aparentemente simples, o simples é um facilitismo que nós usamos. Normalmente tiras o verniz, vais um bocadinho mais fundo e percebes aquilo que era aparentemente passado de um sítio A para o sítio B, isto é um labirinto. À medida que vais aprofundando a tua relação com a ciência, isto no plano básico, à medida que vais avançando nos estudos, percebes, no plano matemático, a equação vai-se expandindo, e tu, já não é só... começaram por ser só números e agora tem letras e agora tem setas e agora tem triângulos e agora tem símbolos que eu já não sei. E isto depois tu pensas na tua professora primária, não se pode misturar alhos e bugalhos. Está alhos e bugalhos e outras coisas que nem têm nome. Mas voltando, acho que é Giorgio Paridis, isso a memória não falha. Este ponto é decisivo, seja na ciência, seja noutros temas mais filosóficos, seja existenciais. Porque todos esses sistemas que interessam são sistemas complexos, sistemas em constelação. Um exemplo claríssimo, a razão pela qual estamos a falhar em todas as frentes. O aquecimento global só pode ser enfrentado quando o entendermos como um problema em constelação. Não é só, é por isto, tu até podes resolver isto. Se quiseres realmente fazer frente ao problema, tens de atacar em 20 frentes em simultâneo. Caso contrário, não vais fazer nada. O caso da política é exatamente a mesma coisa. Quando pensas no problema da imigração, isso desdobra-se em 20 problemas. Certo, sim. O problema da imigração não é que pessoas que alguém acha que não devem atravessam uma fronteira. Isso não é o problema da imigração, claro. É claramente tudo que está por trás. O físico disse desta forma. As novas vagas de ativismo dizem que é, por exemplo, o feminismo interseccional. Tu tens de pensar em várias coisas em simultâneo. Caso contrário, mais vale estar quieto. Eu não sei até que ponto uma pessoa comum deva estar à altura de equacionar isto. Se não tiveres consciência que isso existe... Das duas, uma, ou enveredas pela uma teoria da conspiração, é mais mastigável,
tu não estás a conseguir relacionar-te com o mundo. O mundo é muito mais complexo. Então deixa-me agora ser o pessimista. De vez em quando também eu sou isso. Outro. Vamos a isso. Vou ser mais pessimista, então não. Realisticamente, acho eu, as pessoas nem todas têm que ter o mesmo interesse ou nível de compreensão de todos os temas tão complexos quanto a política, geopolítica, ciência na tecnologia, ciência na astrofísica, no clima, na questão do clima no mundo estar a aumentar, lá. Portanto, e eu acho que é aí que entra a noção, primeiro, há de especialização, todos nós somos seres humanos diferentes com competências e gostos e desenvolvemos gostos por coisas diferentes, portanto especializamos em ambientes consoante aquilo que nos interessa ou aquilo que conseguimos ter acesso, não é? E B, a confiança nas pessoas que fazem essa especialização para resolver os problemas. Portanto, não estou à espera que, sei lá, um padre resolva o problema do clima, percebes? Até resolve, tem que ser, mas há de ser uma interseção de Venn muitíssimo rara, percebes? Se acreditares na ideia dos universos paralelos, há pelo menos um universo em que o padre resolveu. Certo, e pá, e espero que seja o nosso, ok? Entre nós. Eu virava logo católico, está crente, senhor padre, vamos a isso. É domingo a que horas? Mais uma vez, qual é a razão pela qual eu faço este podcast? É não saber para onde é que isto vai. E é certo, começámos no meu podcast e acabámos aqui. Havemos de voltar. Onde é que eu tenho refletido mais sobre comédia? É fora da comédia. Num espetáculo de dança, há uma entrada em que uma mulher, e o facto dela produzir um desconforto tal que eu nunca vi em um objeto de comédia, fez-me refletir sobre o que é o desconforto. E Isso foi onde, desculpa? há 2 anos, num festival chamado Verão Azul, ela tem um nick, não sei o nome dela, Sim. mas aquilo tem que ver com, é uma espécie de trajetória da mulher, um espetáculo só de dança, e ela está quase nua, ao início é enfrenta-te, a dançar, olhos nos olhos, e aquilo é tão desconfortável ao início, a um nível de desconforto que eu nunca tinha sido submetido. Essa parte em específico, recordo-me de ter reequacionado o que é esta cena de desconforto. Certo, que é um elemento muito comum no humor, certo? E se o humor já conseguiu levá-lo a um sítio, eu não digo decisivo, porque é um bocado de ser snob, dizer tudo o que está para trás. E o Dave Chappelle, no último ou no penúltimo, ele faz uma coisa, quando ele começa a brincar com a palavra trans, e aquilo, o especial está montado para, assim que ele diz trans, a imagem passa para o público. O especial está montado para perceber a tensão. Certo. Temos aqui uma ligação trans. O foco daquele momento não era necessariamente a piada ou o setup ou punchline, era tipo o público, como é que eles reagem. Sim, trabalhar esta reação. E há aqui uma cena da comédia que me parece que se perdeu. Pensando na trajetória da comédia, ainda até ao início, a comédia faz rir, pode fazer pensar, e depois há aqui outra coisa, que é quando há um sistema que está alicerçado na hipocrisia, o papel do bobo não é fazer rir nem fazer pensar. É desmantelar isto tudo. Eu falei com alguém sobre o papel do bobo. Agora no podcast, será que é um episódio que ainda vai sair para a semana e estou agora a fazer aqui uma confusão, mas falámos um bocadinho sobre isso. O papel do bobo, particularmente sistemas como os que vemos hoje em dia, não é? O papel do bobo, por exemplo, num país como os Estados Unidos neste momento, em que tens uma pessoa... Mas não é preciso utilizar... Estou a usar o bobo num sentido mais lato, não é? Pode ser o comediante. Mas num sistema em que... Porque nós dizemos, desde que se ria, etc, está bem. Mas se percebermos que o riso é falso, aquele riso que nós vemos no meio elitista, se já foste a uma festa em que há muitos zeros nas contas daquelas pessoas, aquele riso é um riso diferente. É um riso diferente. E cabe a quem faz comédia, como cabia ao bobo, eu já não me importa fazer rir. Eu posso fazer rir porque eu sei fazer rir. Mas não me importa fazer rir, não me importa que haja aqui pensamento. Eu importa-me é começar a desmantelar este sistema todo. Então, mas o que é que não estou a tentar perceber a tua premissa. Que responsabilidade é que estás a tentar conferir aos comediantes? Só para perceber um bocadinho nisso. Por arrasto, há de ter alguma responsabilidade, mas primeiramente, como é que eu hei de dizer? Quanto a mim, mais presente na literatura do humor, houve durante algum tempo uma ligação muito estreita entre humor e verdade, ou melhor, humor e liberdade. As duas coisas estavam muito ligadas. Agora é mais difícil perceber. A relação do homem contemporâneo com a liberdade tornou-se mais difusa. Nós preferimos o conforto
em detrimento da liberdade. Antes era a liberdade acima de tudo, agora é conforto acima de tudo. E então esta equação precisa aqui de uns ajustes. Ainda não sei ajustar isto. Mas em qualquer um dos casos, lá está um comediante mais... o comediante no papel da pessoa que diz a verdade, que expõe, digamos, as hipocrisias e tudo mais, em ambos os casos é igualmente relevante. O que eu estou a pensar é se nós estamos a romantizar um bocadinho esses tempos passados, porque pensamos nas grandes figuras, nos abre aspas, fecha aspas, profetas que tomavam esse papel, seja com lutas mais ativistas por causa dos direitos das mulheres, por causa dos direitos dos negros nos Estados Unidos, por causa de, ou seja, das várias lutas que foram acontecendo e que hoje em dia também precisam de acontecer. Não é? Eu acho que basta abrir a janela e olhar lá para fora para perceber que também são importantes. A minha questão é se não estamos a romantizar e B, a pegar novamente em 3 ou 4 pontos dados que nós conhecemos daquilo que é o papel desse tipo de humorista face a todos os humoristas que havia nessa altura. Sim. Também humoristas a fazer, no outro dia fiz cocó. Não desfazendo que o que dizes é verdade, que é importante. Mas há aqui o detalhe na questão da arte, aqui a ciência não consegue capturar o fenómeno. No caso da arte basta um ponto para romper tudo. Basta aparecer um Cervantes para, de repente, a realidade muda. Basta aparecer um Rabelais, a realidade muda. Pensar mais na história da literatura, o Moby Dick, a realidade muda. Ou seja, é um facto. Pensar em coisas que tu não consegues capturar em definições. Há várias tentativas e à medida que o tempo passa, mais ousados somos a tentar capturar, mas fica sempre aquém. E é por isso que essas figuras... Sim, essas figuras disruptivas que... Estava a ligar mais à liberdade, seja o Rabelais, seja o Swift, o autor de Gulliver, principalmente o Rabelais, estava com a cabeça a prémio. E não foi por isso que ele deixou de fazer aquilo que fez. Se pensar no Rabelais, que é um gajo francês, não quero errar o século, mas é o E15 ou E16, e depois o Swift... Há mais alguns, mas pelo menos estas duas figuras são duas das maiores figuras da literatura. Vieram da Igreja. E é engraçado como foram duas das figuras mais revolucionárias do humor. Aquilo que nós dizemos hoje, o humor tem uma ligação à verdade. Nesta última versão, o humor tem uma relação com a autenticidade. Isto são degradações da primeira ideia, que é o humor tem uma ligação à liberdade. Sucedâneos aburguesados da ideia da primeira ideia. Eu tenho sempre muita dificuldade, e isso tem a ver com o meu papel enquanto comediante, que é nunca, não me vejo, nem nunca seria capaz de me ver com essa, lá está, a responsabilidade. Agora pensando um bocadinho na pergunta que eu te fiz há bocado, que é, eu não sinto que tenha a responsabilidade de, enquanto um comediante... eu não acho que estes dois, principalmente o Rabelais, ele fez aquilo que tinha que fazer. Não estava a pensar... Sim. Mas a verdade é que existe muito, e eu tenho algumas vezes esta conversa por causa de, especialmente, malta do nosso meio que hoje em dia inclina mais para o lado do ativismo sobre o manto do humor. Tudo bem, é a sua escolha, a maior parte das vezes são nobres as injustiças que tentam corrigir. Como eu não me comparo ou não me equiparar é a palavra errada, mas pronto, como eu não me vejo com essa forma de estar, nem me vejo com essa responsabilidade, eu fico sempre um bocadinho tornar grandioso algo que na realidade é simples, que é uma coisa é dita, tem piada ou não tem, aquelas pessoas riram ou não riram. Depois podemos dissecar à vontade, e lá está, tenho um podcast sobre isso, de porque é que elas se riram ou não se riram, qual é que é a parte de perícia, qual é que é a parte, não é, do cérebro que os comediantes têm para capturar se calhar mais rápido do que outras pessoas, o porquê é que algo funciona, ou porque é que eu posso repetir isto vai funcionar de novo, ou o que é que tornou especial este momento para ele funcionar. E no fundo acho que comediantes não são mais do que excelentes detectores de padrão. Toda a componente mais romântica do comediante ou do papel do comediante é uma coisa que a mim pessoalmente me passa ao lado. Então para mim é sempre muito bizarro primeiro discutir esse papel do comediante numa sociedade contemporânea, segundo ver que possa haver quem espere tal coisa. Acho que foi o Bill Burr, há uns tempos, num vídeo muito viral dele, em que estavam a perguntar a opinião sobre um tema qualquer do Musk, num red carpet qualquer. Ele disse, porque estás a perguntar isso a mim? Ele, tu falas muito sobre esse tema? Não, eu falo sobre esse tema para as pessoas rirem. Mas então não sei. Não, diz-me tu é que és jornalista. Grow a pair. You guys need to grow a pair. Vocês não podem pegar nos temas e chutar para opiniões de pessoas. São vocês os jornalistas que têm que fazer o fact-checking. É o vosso código que assim o exige. Não é o meu de comediante. Como a sociedade está montada, esse é um belo exemplo. Esse tipo de armadilha, o Bill Burr é que já está... Sim, claro. Está calejado dele, o Rogan, ele não se deixa cair nessas armadilhas. Pois não, é verdade. Os poucos. Porque o jornalista também já se descartou do seu papel. Esse jornalista, consciente em não quer ser inocente, acho que conscientemente o que é que ele estava à espera? Que ele dissesse qualquer coisa que saísse fora do padrão
tenho aqui uma cena viral. Pois lá está, porque o jornalismo foi comercializado também. Exatamente, ou seja, mais uma vez, responsável e não responsável, neste sentido, uma espécie de linhagem de figuras que foram sendo fuziladas por uma razão ou por outra. O bobo, o jornalista, o sindicato ou sindicalista. Todas essas figuras de contrapoder ou desapareceram ou foram esvaziadas. E Sim. nos escritores mais antigos do humor, como é que eles usaram liberdade? Foi neste sentido muito simples. Tu dizes que não dá para fazer, eu faço, pronto, está feito. Certo. Fizeram como se aquilo fosse uma religião para eles. Eu tenho de fazer isto. Corta a cabeça. Oh pai, eu ando aí a monte. Isso é giro. Pois as interpretações a posteriori é que, não sei o quê, que eles... Era esta fome, eu tenho de fazer isto. Tenho a cabeça a pé, mas eu tenho de fazer isto, não há outra forma. É giro porque nós olhamos, se calhar, e isto está longe de ser a minha área de expertise, não é? Mas pensarmos, lá está, nos efeitos ou nos grandes escritores literários que usavam o humor, ou outros artistas que usavam o humor com essa vertente. As histórias que nos chegam, é claro que podem não estar certas, são que eles fizeram porque tinham de fazer, lá está, porque não havia, não sei se era a tua integridade artística, será a voz cómica deles, alguma coisa os obrigava a fazer. E nós definíamos isso como uma noção de sucesso. Isto é um comediante de sucesso, ou é um escritor de sucesso. Hoje em dia nós medimos o sucesso de um comediante pelo número de views e de podcasts que tem, do escritor pelo número de cópias de livros que tem. Nós também comercializamos a ideia de sucesso. Então, de repente, não há ninguém a querer, se calhar, receber... Eu não quero porque não me quero meter em chatices, mas mesmo os comediantes que ambicionam chegar tipo, a uma noção de sucesso grande e poder vender bilhetes e ter uma garantia e viver à custa da comédia, etc, etc, se calhar nem sentem a necessidade de passar por isso. Primeiro, porque não têm a dificuldade para passar. Segundo, porque isso não é a definição de sucesso. Epá, aquele gajo é bué de íntegro. Pois é, bravo. Paga as contas? Não, ok. Então, olha, não temos pouco a dizer sobre ele. É assim bizarro a forma como lá está, também se perdeu essa valorização, vamos dizer, do artista de uma forma lata ao longo dos anos. Nós olhamos para trás e romantizamos. Ele era um grande artista porque falou isto neste tempo de grande não é, turbulência, quer que seja. Hoje em dia é um grande artista porque mandou uma boca ao Kendrick Lamar ao Drake no intervalo da Super Bowl. Por acaso até é um bom exemplo de um gajo com um bocadinho de integridade, mas pronto, foi num contexto muitíssimo comercial a mesma, não é? A integridade hoje é uma integridade camaleónica. Mais uma vez entramos para sítios onde há muitos buracos e facilmente interpretamos à nossa maneira. Sim. O que é que eu posso adicionar aqui a este tópico? Houve um momento decisivo em relação à arte. Antes as coisas eram, simplificando, mais arte e depois começou a ser mais entretenimento. Um tipo francês que tem um livro chamado Sociedade do Espetáculo e ele deu-se conta disso. Essa mudança de paradigma, a arte que tinha como objetivo, não digo toda, mas alguma, dar-te um soco no estômago, não te pôr confortável, está quase nos antípodas de tudo aquilo que associas ao humor ou a outra arte. Coisas que saem, sim, um termo que não é aplicável aqui, ao correr da pena, como se eu tivesse site de improviso numa conversa. Tem que ser relacionável, tem de ser identificável, Se tu recuares, basta umas décadas, tu não encontras nada disso. E usamos isto já sem pensar como se isto fosse um critério. Tal como usamos para definir se um humorista é bom ou não pelos números. E ficamos por aí, somos incapazes de ir a outro critério. Não conseguimos fazer uma espécie de trajetória. Este humorista, aquilo que fazes um pouco, às vezes no teu podcast, que é tentar encontrar um parentesco entre a pessoa que traz ao podcast e a piada que traz. Entre o convidado e o comediante ou o autor da piada que traz. Mas sabes que isso foi um fenómeno que eu reparei um bocadinho do nada. E primeiro não é verdade sempre. Não mas é. Reparei vezes suficientes, lá está, tentando um padrão, para começar a evidenciar um bocadinho mais isso. Em comédia, desviando se calhar um bocadinho de onde tu querias ir, eu acho que é muito comum nós, de alguma forma, emularmos. Hoje em dia, se calhar no passado, que era mais purista ou mais ingênuo, ou menos experiente, levava muito a peito, tipo, este gajo está só a imitar não sei quem, aquilo não é original, quer que seja. Hoje em dia vejo como faz parte do trajeto toda a gente, e eu próprio não acho que já tenha chegado a um ponto final no meu trajeto, e estou certo que de alguma forma ainda estou a emular malta que eu gosto muito, seja um Pete Holmes, seja um Bill Burr, seja, não é, tenho pedacinhos de coisas que provavelmente podes apontar olha, aquilo faz lembrar A ou B. É um fenómeno interessante. Nós reagimos às coisas que nos fazem rir, e em primeira instância, quando levamos alguma coisa a palco, especialmente no stand-up, vem sempre carregado nas costas de alguém, acho eu. Mesmo a malta que vai lá e faça as coisas mais
criativas, e há mesmo malta a fazer coisas muito, muito, muito criativas, muito fora da caixa, ok? E com muito sucesso. Estou a pensar, por exemplo, um gajo como o João Vitor, não sei se já viste, faz coisas muito interessantes em palco, muito fora de formato. É construído sobre, se calhar, imagino eu, se lhe perguntasses quem é que eram os ídolos dele, ele dir-te-ia malta muito dessa categoria, Dimitri Martin ou um Eddie Izzard, não sei, estou a supor, como é óbvio, tens que lhe perguntar a ele. Portanto, é um trajeto interessante, que eu acho que faz parte de toda a gente. Fazendo agora aqui um cruzamento interessante com a conversa de inteligência artificial, toda a gente pergunta se eu acho que a inteligência artificial, toda a gente não, como se fosse um gajo super procurado, não é? Quando tenho esta conversa, estás na rua, estou na rua, a tua opinião, cheguem-se a mim, vocês e os vossos peixes. Eu tenho uma forma de pensar na inteligência artificial, que é: a inteligência artificial é treinada sobre dados de coisas que existem. Portanto, enquanto houver criatividade humana, vai sempre haver aquela uma pessoa, seja por geração, seja por whatever, que vai fazer algo de tal forma disruptivo que, até ser introduzido no modelo deste language model, aquele modelo jamais vai ser capaz de produzir. Okay. Falta-me aqui uma comparação qualquer, mas imagina tipo todo o stand-up comedy e querias pedir a um modelo destes para produzir um texto de um vídeo de um comediante e ele só conhecia Seinfeld, porque Seinfeld é, digamos, o humorista default. E de repente aparece um gajo como o Eddie Izzard, que querem forma, querem aparência, tem nada a ver com o Seinfeld. Se tu pedisse à inteligência artificial para criar o Eddie Izzard, provavelmente não conseguirias, porque ela não tem dentro dela os parâmetros suficientes para o criar com base naquilo que tinha sido treinado, que era os Seinfelds. É claro que isso depois não é 100% verdade, mas vamos dizer que é muito verdade. Por isso é que eu acho que também, voltando ao tema dos humoristas, todos emularem, ter um bocadinho dos outros, acho que não tem mal. Acho que não tem mal, desde que não haja intenção, não é? Desde que eu não esteja, olha para mim agora aqui a plagiar George Carlin, porque quer ser muito bom e quer ser um messias português da comédia. Sei que dei volta aqui para 3 temas diferentes, sim. mas... Não há guião e todas Sim. essas pontas são interessantes. Para contrapor, Sim. conhece o fenómeno das sósias. Não sei se já encontraste alguma pessoa muito parecida a ti, para não estar só a usar exemplos literários, Rabelais Swift. Há pouco abriu o TikTok ao calhas e quando dei conta estava um gajo que é a sósia do Jackie Chan, só que é brasileiro. Mas no sentido em que também é um ator de filmes de artes Não, marciais, ou não? na medida em que parece o Jackie Chan, só que é Ok, brasileiro. mesmo, ok. Em princípio, tudo me leva a crer que os genes, o sêmen do pai do Jackie Chan e o óvulo da mãe do Jackie Chan, não andaram pelo ar e foram por ali Certo. cruzaram-se no ar. Portanto, E o genoma humano produziu em situações completamente distintas, em épocas completamente distintas, que produziu duas pessoas bastante idênticas. Eu não te sei dizer ao certo quantas possibilidades é que, e a partir daí, se aumentares o número de elementos, só estás a criar redundância. Sim. Nos comediantes, eventualmente acontecer. Já pensei num cenário distópico que é chegarmos a este ponto, a inteligência artificial está no limite da sua capacidade e existe isso que estás a dizer, é a criatividade, o gênio ou o talento desponta por aí. Certo. Essas pessoas vão ser perseguidas. Isso vai ser a coisa mais rara. Certo. Vocês estão a pensar completamente fora Mas vão ser perseguidas da moda. Porque é que o capitalismo / neoliberalismo tem feito de forma subtil e cada vez menos subtil. É capturar o que não está dentro. E é cada vez mais difícil, se não impossível, pensar fora do capitalismo. E parece-me que é isso que vai acontecer. Não sei se de forma mais lenta, se de forma mais abrupta, mas aquilo que está fora vai ser capturado. E a tendência para, não indo para esses níveis de abstração, no TikTok, qualquer coisa que fuja um bocadinho da norma, aparecem 1000 réplicas. 1000 é um eufemismo. Não, se calhar tens razão. Eu já vi literalmente sketches replicados, aquela coisa básica da pessoa que vai passar, tropeça e compra Lego. Já vi N lojas a fazer isso, percebes? Eu não estou a fazer, por exemplo, um sketch dos Gato Fedorento, vamos homenageá-lo. Não. Eu nem estou a tratar com minúcia se é plágio, isso não me interessa. Eu estou a pensar alguém, humorista ou não, tem uma ideia, põe no TikTok, aquilo bate. Na semana seguinte há 1000 pessoas a fazer exatamente igual. A tua análise carece aqui de um detalhe que é: antes havia um período de vergonha entre o original e a réplica. Certo. Hoje em dia é premiado, não é? Portanto, se acontecer este fenómeno, que às vezes acontece no humor e se calhar faz falta analisar, é se aparecer um George Carlin, o primeiro plagiador do George Carlin, plagiar, mas se de repente aparecem sem a plagiar o George Carlin,
deixa andar. Certo, já está ok, não é? A nível matemático também gostava de perceber a partir de quantos plagiadores é que nós nos deixamos de interessar, também era engraçado. Sim, sim. Mas A ver para onde é que tem o valor. vejo isso no humor bastas vezes. Podemos analisar a intenção, ok, mas é um comediante. Há esta dúvida, há uma discussão saudável, aparecem 10, 20. Opa, deixa passar, isto tornou-se um lugar comum. A reação que pode surgir é olhares com desdém, isto já não interessa, não é a questão de ser original ou não. Mas será que é isso que acontece? Se cada um está na sua bolha, ou seja, a bolha das pessoas, tens 20 bolhas, não é? Que são os 20, que são os 19 mais o gajo original, e os 19 copiaram. Se estas bolhas se interceptam tão pouco que na realidade cada um só vê digamos, o seu criador a ter a ideia original, tu, se calhar, na realidade nunca tens noção de que, não é? Lá está, houve uma intenção de replicar ou plagiar. E às vezes o que sucede, para cruzar com aquilo que o Pedro Alves disse no Humor à Primeira Vista, eu gosto sempre, quando há um comediante, já digo o que é que eu gosto nesse tipo de comentário. Okay. Nessas bolhas, às vezes há uma figura que é o rei da bolha. O rei da bolha que diz aos outros aquilo que eles já acham que estão a ver. E tu até podes estar na fronteira da bolha. Epá, essa figura é estranha à bolha. Dá lá do outro lado. Mas o rei da bolha, deixa-te disso. Olha para mim que eu é que sou o centro. Ele usou a expressão rei da bolha? Não é. Usei agora. Não, eu adoro a expressão, O Pedro Alves, para já eu gosto muito do jeito dele. Uma espécie de talhante. Estamos numa espécie de hipnose coletiva. Há uma ideia sobre determinada coisa, nós todos embarcamos nessa ideia. E depois há um gajo com a voz mais grossa. Oh, meus amigos! Já houve outro, o mais recente. Ele ao dizer-te que aquilo que tu achaste que era uma ilha, que estavas lá em cima, terra à vista, ele diz, não é uma ilha! E nesse momento, quando se quebra a hipnose, eu na expressão, no tom de voz do Gustavo, não é um exemplo, eu estou a traçar uma reta, o tu é sempre o mesmo. Estavas num feitiço e o feitiço foi quebrado e tu estás assim meio... O quê? Não está no melhor pico de sempre? Está tudo a fazer igual? Há aqui um momento... Mas é isso que ele diz então, só estou a tentar concretizar. O que ele diz ao Gustavo é concretamente que isto não é a melhor altura para ser comédia. Não, o que ele disse, o resto são interpretações minhas. Sim. O que ele disse, ipsis verbis não, que eu não consigo citar, mas esta ideia que está tudo a fazer basicamente as mesmas coisas, são variações da mesma coisa. Sim. E neste sentido vai muito contra a ideia corrente, que é isto está na melhor altura de sempre, muitos estilos diferentes, e agora era engraçado, seja o teu podcast, seja o meu, trazer um Pedro Alves, trazer alguém com a visão oposta e perceber, as duas versões podem estar a dizer a mesma coisa, só que usar linguagens diferentes, às vezes ocorre isso. Mas gostava de perceber, aprofundar isto. Pode tratar-se, quer do lado do Pedro Alves, quer do lado dos otimistas ferrenhos, um erro de paralaxe. A primeira coisa que eu posso dizer é que o Pedro Alves é um filho da mãe, nunca gostei dele, ok? A primeira coisa, só gravei o episódio da autópsia do Sapo com ele porque ele me implorou porque precisava de vender bilhetes. Pronto, está dito. Como é óbvio, estou a gozar. Nunca desfazendo. Eu acho que ele pode ter razão. Seria interessante confrontar essa visão dele diretamente e não indiretamente. Eu acho que ele tem razão se tu me disseres que isso também é verdade da mesma forma que todos os cozinheiros estão a fazer a mesma coisa, todos os chefes, que é, toda a gente chegam todos os dias, preparam as refeições, experimentam com sabores, mas estão a trabalhar excessivamente com as mesmas ferramentas, todos têm facas, todos têm bibis, todos têm whatever, não é? Todos têm um napron, todos têm um chapéuzinho todo bonito. Portanto, nesse sentido é verdade. Também é indiscutível que eu vou a um restaurante chinês, a um restaurante italiano e experimento sabores muito distintos no meu paladar. Se a metáfora for essa, eu concordo com ele, mas lá está agora se calhar o otimista em mim, em contraste com o pedaço, pensa que, não, mas acho que há aí sabores distintos suficientes para poder desfrutar. Mas é tudo comida preparada por pessoa que estudou muitos anos, ou teve muitos anos numa cozinha, preparar diferentes tipos de comida para ficar bom a preparar comida. Mesmo um prato aparentemente mais simples, como o bitoque, não há dois bitoques iguais. Certo, exatamente, né? Muitas coisas dependem, qual é que é a carne, o arroz foi aquecido ou foi feito, é isso mesmo, tal e qual, o ovo era, que género do ovo é que era caseiro ou era de fábrica, entre aspas, sim, tal e qual. Ele pode ter perdido o encanto em relação ao bitoque, está farto de bitoque. E eu compreendo, porque nós vemos, malta como eu e ele mais, porque ele claramente atua mais do que eu, vemos imensas horas e horas de stand-up por ano. Proporcionalmente o número de horas face ao que nós fazemos deve ser para aí 300 para 1, provavelmente. É interessante e é muito fácil uma pessoa perder o romance, não é? Como estar numa relação há muito tempo. Vamos a não, é isso, é daí que tu perdes um bocadinho o romance. Quando estás numa relação há muito tempo,
Das duas, uma, ou chegas à inevitável conclusão de que já não existe amor e separam-se e deixas de estar junto e deixas de fazer comédia, ou, neste caso, não é? Pensando na comédia como a esposa ou o esposo, ou então reconheces os novos valores da tua parceira ou parceiro na vossa relação, o companheirismo, a família, os objetivos comuns partilhados para além da atração e da libertação de químicos no teu cérebro que dizem que vocês têm sempre que ter borboletas no estômago quando estão juntos um lado a lado, não é? Isto aqui está a dar uma excelente janela para aquilo que é o estado do meu casamento. E então acho que é um bocadinho isso. Portanto, se calhar é muito fácil perder esse romantismo, mas não quer dizer que só por causa disso está errado, que a relação tem menos valor, percebes? Já regressei. Não tem mal. Pá, sabes que eu na minha cabeça, não sei porquê, quando tu saíste, na minha cabeça foi porque isto agora ia ser um momento de podcast imersivo em que eu começava a ouvir tipo assim, como assim, caralho? Papá, papai! E de repente, na minha cabeça, foi todo o momento que eu criei, foi este, ok? Eu sei que foste só abrir a porta a uma pessoa, mas... Não, foi exatamente isso. Eu não sei como é que descobriste. Deves ter Exato, pata, não é? Mas foi exatamente isso. Eu preciso de um momento de descompressão. Certo, tenho isto marcado. Uma pessoa bate à porta só para este propósito. É você que vai levar no focinho. Hoje sou que lhe mim. É uma empresa não, mesmo. Não, na terça passada. É um serviço, isso é muito bom. É um serviço. Mandar à sua porta uma pessoa para dar no focinho. Pode agendar. Sim. Não seria tão descabido aquelas empresas duplos para filmes de ação? Certo, sim. Foi ali agarradinho a um avião a fazer-se Tom Cruise e agora não leva um estabefe meu? De ficares todo descanecado. O Jackie Chan supostamente não tem duplos. O Liam Neeson, que anda a fazer imensos filmes de ação. O Salgueiro foi duplo, não sei se ainda é duplo, tem um podcast. Não estou a ver quem é, mas pronto, é uma pessoa portuguesa e já foi duplo de uma estrela de Hollywood qualquer. Continua, acho que é um dos trabalhos em paralelo. Okay. Salvo erro, Dicas do Salgueiro. Não sei. Não conheço. Eu sou péssimo com nomes de personalidades portuguesas, ok. O que é que te aconteceu? Foi naquela cena em que fui abarroado por um carro. Mas o ator fez aquilo bué da bem. Sim, foi o segundo duplo. Exato. A minha questão vai neste sentido. Vou fugir, mas é para dar assim uma visão panorâmica. Há pouco tempo saiu o episódio no HTM com o Sam da Kid. É o Teixeira da Mota, é isso? Sim. Porque é que eu tenho de frisar este episódio? Podia utilizar outros do Sam da Kid, mas este acho que é muito elucidativo. O que é que se nota no Sam da Kid que não se nota às vezes nos comediantes? O gajo continua com paixão sobre o ofício. E aquilo que estavas a falar do romantismo, aquilo que eu noto nos comediantes, mesmo os melhores, notas que vão perdendo. O Sam da Kid parece que descobriu o rap há 15 dias. Certo, continua entusiasmado. É a comédia que é mais uma espécie de vampiro, suga-nos mais. Eu acho que é como qualquer outra relação. Tens altos e baixos. Como é óbvio, não conheço o mundo da música, mas vou assumir que existe o mesmo nível de ceticismo e de cinismo que existe também no mundo da comédia, portanto também seria muito fácil perderes essa paixão, não é? Porque por todas as questões comerciais que se põem à frente da visão artística de uma pessoa como Sam da Kid. Eu fico feliz por saber que ele mantém essa paixão. Eu flutuo, sem dúvida, tenho perfeita noção disso. Consigo identificar pelo menos 2 ou 3 fases distintas em que tive menos satisfeito, momentos em que estou mais satisfeito. Portanto, e acho que em relações normais é assim também. Tens momentos em que estás mais ligado com a pessoa, momentos em que estás menos ligado com a pessoa. O que é que eu acho que faz a diferença? E se calhar também é verdade de comédia e de música. É o que é que tu estás disposto a trabalhar por isso. Só porque eu estou agora a passar por uma fase menos boa da forma como me sinto nesta relação com esta pessoa ou com este meu lado artístico, é motivo para eu desistir ou eu quero batalhar, faz parte da guerra, não é? E vamos a isso, quero escrever mais, quero fazer um podcast com mais humoristas, quero se calhar continuo a priorizar face a outras coisas, é tudo trabalho. Eu comparo isto agora, fazendo agora uma comparação um bocadinho parva, os primeiros anos da minha relação com a Diana, a minha esposa, com a mãe dos meus filhos, estamos juntos há 15 anos, foram para aí 5 anos em que ela estávamos à distância. Primeiro ela teve 2 anos em Coimbra, depois teve X tempo em Bruxelas, depois teve X tempo no Brasil, etc. O que é que nos motivava a continuar, não é? Porque não há motivo nenhum para estar 5 anos a namorar à distância se não houvesse uma visão minimamente partilhada de que não, isto vale a pena lutar por isto. Vale a pena porque queremos estar juntos e temos uma visão bastante coincidente sobre o que é que queremos de uma família, etc. Portanto, imagino que seja algo similar com a comédia. O Sam aqui tem uma visão, que se calhar em dado momento pode estar um bocadinho mais, ver mais neblina, ele não conseguir vê-la tão bem, mas ele sabe sempre que está lá aquilo que ele quer alcançar, sejam os objetivos a curto prazo ou os objetivos a longo prazo. Ele continua a trabalhar para isso e eu com a comédia vou fazendo o mesmo. Então vou desdobrar isto
Há a paixão, e o capítulo da paixão acho que ficou exemplarmente definida por ti, mas há aqui algo que pode ter que ver com a paixão, que é o lado da curiosidade. Vai sofrendo aqui algum rombo ao longo dos tempos. Quando tens alguma confiança sobre o teu ofício, ficas mais desleixado, já não procuras. E também noto isso no comediante, e aqui noto mais naqueles comediantes que já atingiram qualquer coisa. É um bom comediante, não está em causa o valor do comediante. Certo. Há Sim. um ponto a partir do qual tu notas o desinteresse, particularizando, seja nas pessoas que aparecem, não tem sequer interesse. Dei o exemplo do Sam da Quito para fulanizar e Sim. para não estar aqui no abstrato, por vezes é preciso, para não acharmos que isto é uma espécie de fórmula e que não abrange ninguém. Há um ponto a partir do qual não há interesse sequer pelos que estão cá abaixo. Não é aquele sentido de ajudar os necessitados. É, se calhar, no meio destas pessoas há alguém que me espicasse. Sim. E parece-me que em Portugal isso é mais notório. Outro caso, não é que seja um comediante que mexa as medidas, apesar de longe em longe, por exemplo, o Joe Rogan. Se vê alguém que gosta, independentemente dos números, independentemente do que for, anda cá a conversar comigo. Isto não acontece Para um em gajo com uma Portugal. plataforma, sim, é verdade. Isto Sim. não acontece em Portugal. Não, é um facto. Yeah. A diferença é, um gajo como o Joe Rogan não tem o lugar dele em risco. Não é? Aconteça o que acontecer, mais ou menos, o mundo dá voltas, mas ele está num patamar tal, imagino eu que ele não sinta o seu lugar na sociedade ou no status quo enquanto humorista em risco. Não sente. Então, a partir do momento que não sentes, deves estar muito mais à vontade para libertas dessas coisas, não é? Está anda cá, vamos a isso, força, puxa-te a ti, gosto do teu trabalho, não és ninguém, não me interessa, se calhar vou-te fazer alguém. Sim, mas e em isso aí... Portugal, eu acho que a noção de sucesso, Sim, ou sim. o poiso do sucesso é tão fino que a qualquer momento tu sobes e cais, toda a gente, mesmo aqueles que têm a vida a correr bem nesse ramo, e sentem-se em risco. Então, se calhar, há menos predisposição para isso. Isto pode ser uma análise a posteriori, que se calhar nem é consciente destas pessoas, mas é o que me parece, visto de fora. Parece-me que tem pelo menos um grão de verdade. Está já a pensar no final, nas consequências. Aquilo que motiva, não me parece que seja isso que motiva. Ok. Uma coisa cada vez mais rara é encontrares alguém com paixão sobre um determinado ofício. E é uma das coisas que me emociona é se eu vejo alguém que está devotado a determinada coisa. Que pode ser, por exemplo, a dança, que é uma coisa que eu conheço pouco. Sim. Mas aquela pessoa entregou-se de tal forma. Na comédia também acontece, há aqueles momentos muito especiais dentro do já muito bom, que é quando o comediante está em palco e tu não consegues distinguir o comediante da comédia. Uma espécie de dança, é uma coreografia perfeita, apesar de ele poder estar quieto. Se eu conheço uma pessoa assim, eu gostava de falar com esta pessoa independentemente do resto. Se é conhecido, parece-me que é isso que devia nortear Mas lá está, mas depois não é isso que é valorizar, que atribui valor ao comediante, ao artista, ao trabalho dele. Pode ser o que confere a posteriori, mas não é o que confere, e agora pensando no pragmatismo, e no pragmatismo enquanto inimigo do romantismo, nesta ideia, que não é o que confere a capacidade de pagar contas, de whatever, não é? Aquelas coisas muito básicas e fundamentais. É claro que eu acho que todos, imagino eu, procuramos a alcançar isso, malta que trabalha enquanto numa capacidade de criatividade, não é? Estou numa fase do pragmatismo, sem dúvida nenhuma. Se isso penaliza o meu lado romântico, no meu caso específico, é claro que eu sou especial, como vais perceber neste preciso momento, não é? Portanto, a dar a minha opinião, que é magnífica. No meu caso específico, libertou-me. Porquê? Porque a partir do momento que eu consegui segmentar na minha vida as prioridades, e as prioridades são família, trabalho, comédia, vamos dizer por esta ordem, se calhar não necessariamente, mas parece uma boa ordem para colocar as coisas. Eu tenho o meu tempo bem alocado. Eu faço estas 3 coisas e durmo. É o que eu faço. Faço as 3 com imenso gozo e durmo. Também durmo com muito gozo. Então, de repente, tudo bem que se calhar só tu 1 ou 2 vezes por semana, e isso não é suficiente para um gajo ser um artista completo. E stand-up nunca é só suficiente. Em Portugal não podes só fazer stand-up e dizer que trabalhas em comédia. Tens que fazer mais 14 coisas, porque o mercado, precisas de chegar a vários pontos do mercado para ter subsistência. Mas ao mesmo tempo dá-me um foco naquilo que eu quero, que é aquilo que eu sempre quis, que é, eu quis fazer comédia, quis fazer stand-up, aliás. E pronto, estou a fazer. E estou a fazer na medida primeiro que eu quero e na medida que me é possível, não é? Porque depois estas coisas todas, família, trabalho, comédia e sono, nos pontos onde se interceptam, tens que escolher o que é em dado momento mais importante. Tu não podes abdicar, pelo menos a médio prazo,
Que contraria aquela ideia deste novo mito do empreendedorismo. Trabalho, Exato, trabalho. E família que se lixe e não dormes e não nada. É... Mesmo biologicamente falando, Certo. é impossível. A médio e longo prazo Claro. é expectável. Os CEOs das empresas estão aqui que nem tortos aos 60. Ninguém estava à espera. Exato. Não estavas. O que eu estava a tentar estabelecer era precisamente que, apesar de tudo, dentro do pragmatismo, acho que pode abrir espaço para manter o lado romântico, curioso do comediante, na minha experiência. Esse é um lado, quem tem falado nos últimos anos sobre esse lado do romantismo na comédia é o Gel. Em oposição, um lado que somos devedores desse lado, até porque a sociedade inclinou-se toda para aí, que é o cinismo. O cinismo tem coisas boas. Se pensarmos no romantismo e no cinismo como distâncias em relação às coisas, o romantismo é procurar a distância mais curta e o cinismo é o mais longe possível. Sim. Daí que a metacomédia seja o cinismo máximo. Em todas estas distâncias encontras um tipo de comédia. E o comediante perfeito é aquele que consegue dançar a todas as... Andar na linha, aproxima-se conforme precisa de um lado e do outro. Tem uma voz que, quando percebes aquela coreografia, como ele passa do romantismo para o cinismo, é dele. Ele criou uma dança só dele. Epá, estou a utilizar muitas metáforas em relação à dança. Não, tudo bem, claramente o espetáculo que viste marcou-te muito e ainda bem que assim foi. Nos últimos dias vi um filme de comédia finlandês. E uma coisa que eu tenho reparado nos últimos anos, um conceito que o escritor utilizava, que era onde é que sucede aquilo que realmente importa. Ele dizia na mudança de respiração. E nós estamos habituados a viver num determinado ritmo, a respirar de uma determinada forma. Às vezes basta a mesma história, que já foi contada milhares de vezes, a um ritmo mais lento. E aquilo revela-se de uma forma... Quem diz o ritmo mais lento diz o ritmo mais rápido. O ritmo mais elevado tem um problema. A velocidade tem este lado que começa a desfigurar tudo. No limite, a velocidade dá-te o inferno do mesmo. Num comboio, começas a acelerar, as árvores começam a andar, uns borrões, de repente é tudo um grande borrão. Como não tens memória, tu acreditas que estás rodeado de borrões. Tu já não são árvores, já não é o detalhe da árvore, não é? Principalmente nos filmes de autor, nota-se por país. Tem um certo ritmo de contar uma história. E só isso modifica-te a percepção de tudo. Uma história simples de amor, um ritmo mais lento, a tua cabeça vai para sítios que nunca foi. Certamente não és imune a essa praga, as comédias românticas. Não me recordo da última vez que tive uma epifania a ver uma comédia romântica das clássicas. Sabes o que eu acho engraçado? A ver a definição de comédia romântica e não ver um drama cómico. Por exemplo, percebes? Quando claramente, com uns bons filmes, libertam tensão de momentos dramáticos com um pequeno momento cómico. Vamos lançar uma tese. A razão pela qual isso acontece é o prestígio. A comédia não tem prestígio, associa-se a algo que tem prestígio. O drama tem prestígio, não se quer associar à comédia, senão é uma baixa de prestígio. Mas ao mesmo tempo é uma ferramenta que eles utilizam tão bem. Eu acho que a diferença é essa, é quando é que é género, quando é que é ferramenta, não é? Exatamente. E o drama utiliza a comédia como ferramenta. O género da comédia, não sei, é um género, pronto, não tem onde cair. Se bem que a comédia romântica é um caso específico. Parece que, lá está, o romantismo estava a morrer e eles pensaram, precisamos de dar credibilidade ou músculo e sim temos comédia. E isso é verdade, pensando se cá num caso um bocadinho mais próximo, recente e que é o único cinema que se faz hoje em dia que rende, que faz dinheiro, que é os filmes de super-heróis, que hoje em dia não, mas passaram ali por uma fase que durante 5 anos eram necessariamente comédias. Todos os heróis eram inteligentes, tinham uma pedinha interessante para dizer. E qual é a tua opinião disso? Também sou fã, embora os últimos se calhar não tenha ligado com muito entusiasmo. Parece-me que estamos na fase decadente. Eu diria o contrário, estamos agora a querer começar a sair da fase. Se começares agora a ver alguns conteúdos, já percebes que, ok, é para brincar com forma, é para brincar com cores, é para brincar com não sei o quê, bora lá brincar. E de repente tens malta com visões diferentes a trazer coisas novas para o mundo dos super-heróis. Mas houve realmente ali uma fase que vou dizer para aí, não é? Isto pondo em termos de filmes da Marvel, se calhar entre o Civil War até ao Ant-Man, o do Quantumanium, que são para aí um intervalo para aí de uns 7 ou 8 filmes, portanto se calhar serão 5 anos. Comédia era um traço essencial do filme de super-heróis. O exemplo perfeito, e que eu adorei enquanto filme de comédia, que é o Thor Ragnarok, que é feito pelo Taika Waititi. Posso dizer mal o nome dele, senhor? Mas, por exemplo, o senhor neozelandês. O último Thor, para mim, já é uma aberração. Já, porque foi um exemplo perfeito. Olha, sabes aquela coisa que fizeste no terceiro filme que funcionou? Queres repetir isso?
toma um ordenado e 250 milhões de euros. E pronto, e um gajo não é feito de ferro lá, e tem que fazer o seu ordenado, e lá foi ele fazê-lo. Apesar de ser um gajo que eu até gosto bastante, ele é o mesmo do Jojo Rabbit, que é um filme que eu nunca vi, mas sei que não é. Basta ouvir a premissa para saber que é um filme que opera completamente num universo, de certeza que tem elementos cómicos no meio da tragédia, não é? É interessante como é que a comédia tem sido usada para trazer outros géneros de filmes para cima, mas depois tem que ser descartada, porque agora já é demais. Já é demasiada comédia nos filmes de super-heróis, já é demasiada comédia nos filmes de romance. Começa a dar-me alguma coisa de novo. Há aqui outro fator que é também o prestígio da comédia. Não será que o pico, ou pelo menos o pico mais recente, já está para trás? Estamos numa baixa. É em relação Da comédia? Sim, em relação de prestígio. Isto aqui pode ser autodepreciativo da minha parte, mas eu nunca vi a comédia como uma coisa prestigiante. Prestígio Sabes? no sentido em que começou a ser utilizada nos filmes da Marvel. Isto é bom. Dos Guardiões da Galáxia faz sentido, por exemplo. Certo. No Deadpool faz sentido. Mas se tu vês o último Deadpool, há piadas, não é preciso, não era preciso. Certo. Não é? Sim, menos 10% de piadas tinha sido Sim. excelente, né? Yeah. Mas o Deadpool é um exercício giro, porque é literalmente de ok, o filme tem 100 minutos, portanto isto são 300 punchlines, bora. O Deadpool, se calhar, entronca aqui noutra cena. O Deadpool, como uma personagem mais livre, ele não tem amarras, ele pode fazer Sim, tudo. yeah. Podemos traçar aqui um paralelismo, mais ou menos, com a série Rick and Morty e com o Ricky. Nunca vi o suficiente para me informar. Eu sei que é Mas trágico dizer isto enquanto pessoa, mas é verdade. Mas são personagens, eu vou arriscar esta terminologia, são personagens que, se quisessem, eram omnipotentes. Ok. Se quisessem. No caso de Deadpool consigo perceber, sim. No Ricky queria que ver. Aquela saga em que ele mata todo o universo da Marvel. Sim, Ou sim, seja, sim. está numa situação em que ele é invulnerável. É verdade, eu posso tudo. E o Rick é um desses casos. E todos esses casos, seja na animação, seja em filmes de carne e osso, é um bocado engraçado dizer isso quando aplicado à Marvel, há um ponto em que tu já bateste no teto. Foi o problema onde o comercialismo entrou e levou longe demais, não é? 3 por ano, mais 2 séries e mais uma de animação. Epá. Isso, mas há outra coisa que é a nível de conceitos. Tu fazes viagens no tempo, fazes universos paralelos e chegas a um ponto, que foi o que aconteceu no Rick and Morty, tens de voltar outra vez para baixo. Entretanto, vais para um drama familiar, metes uma terapeuta. Este não é um bom exemplo, apesar de me ser muito querido, o Dragon Ball. O Dragon Ball não tem muito para onde crescer. Para mim é difícil, foi aquilo que mais me entusiasmou durante muitos anos. Em miúdo, yeah. Mas eu reconheço que é fraco. É fraco comparativamente. Sabes que sim, não. Sabes que, epá, eu não sei, vou-te mostrar, pronto, já agora só para perceber qual é que é o grau de pessoa com que estás aqui a falar, ok, vou só mostrar tipo este Dragon Ball, esta bolinha de Dragon Ball que a minha esposa me comprou e disse, que ela diz que eu estou sempre a deixar as coisas desarrumadas. Ela disse, se me puseres a bola, não mexo. Portanto, que é como quem diz, tens direito às suas coisas. Mas pronto, eu também senti um bocadinho isso. Especialmente porque, como deves saber, há o Z, que é o mega sucesso do Dragon Ball, não é? E depois é feito o GT sem o, digamos, com o ok, mas sem a intervenção do Akira Toriyama, e só agora a nova saga começou a sair, o que foi o Super, que teve direito a seu anime e que continua, ou continua pelo menos até a morte do senhor, na manga. E eu sentia isso, especialmente com o GT, que tipo, ok, é só mais transformações, mas as histórias que eram com o Super e a motivação para as coisas do Super, a mim era uma lente novo no Dragon Ball. Porque de repente tiveste um conteúdo de cerca de 130 episódios em que claramente, na mente de quem criou aquilo, estava, ok, há aqui uma coisa que eu vou introduzir no início e depois vou andar a picá-la ao longo do tempo, vou associá-la à história, à forma de ser, digamos, ou das coisas que são o que eu procuro, que o projeto procura, vou-lhes dar caminhos diferentes para o poder, blá blá blá, e vou dar um payoff gigante. E a partir do momento em que é isso e não é só qual é que é o próximo vilão que eu preciso escrever, em que no primeiro ato ele tem que mostrar que é imediatamente mais forte que todos os outros vilões que alguma vez eles defrontaram. A partir do momento que quebraram essa barreira, eu voltei a valorizar muito mais o Dragon Ball enquanto storyteller. Andei a ler numa aplicaçãozinha os mangas depois daquilo e ia gostar imenso. E eu não sou de muito esse gajo, ok? Apesar de ter aqui figurinhas de PVC de Dragon Ball, confesso que não sou. Quando eu digo isto está bem, mas tens de ter em conta que ele foi o pai de outros que se seguiram mais imediatamente, por exemplo, o Naruto, o Bleach. Sim, My Hero Academia, etc. Mas isso já é outra geração. Mas sim. Comparando com a geração do Dragon Ball, é mais refinado, é mais denso.
isto pode ser um critério ou não. É verdade, é verdade. Pois aqui há um fator, pode ser um critério ou não. No Dragon Ball há um momento a partir do qual se deixa de arriscar. O exemplo máximo é o Freezer, que nunca morre. Ainda Certo. hoje, ele já voltou não sei quantas vezes. É verdade, temos um multiverso para explorar, mas mete sempre o mesmo gajo, não é? Mete sempre o mesmo gajo. Sim. Tendo em conta tudo aquilo que há, e agora podes dar o exemplo mais recente, também é um anime que eu gosto muito, que é o One Punch Man. Já ouvi falar, nunca vi. O One Punch Man faz uma cena que o Dragon Ball nunca faria. É capaz de construir um personagem do caralho, a nível... construir, não estou a dizer que vai explicar... Foi pensado, desenhado. Normalmente no Dragon Ball, tu sabes logo pelo traço do personagem que aquele personagem é só de passagem. Sim. E o One Punch Man, tu percebes, este gajo vai ser o gajo, vai ser o mau. Sim. Não, leva um chapadão, desaparece. Tipo Guerra dos Tronos. Ok. Isso é giro. Sim, o Dragon Ball tem um problema grande que é, precisamente, as coisas com os Dragon Balls não existem stakes, não é? Não interessa quantas pessoas eles matem, é sempre tudo recuperável. Portanto, é um problema em termos históricos ou em termos de storylines que o Dragon Ball tem. E eu acho curioso isto vir parar aqui, mas eu tenho literalmente uma thread do ChatGPT que eu fiz, isto devia estar de volta dela para aí 2 semanas, onde eu estive a bater com o ChatGPT prompts, e portanto não digam que a inteligência artificial não serve para nada, de como é que se faria uma adaptação do Dragon Ball Z em 6 filmes. Tipo, é para real live action, estás a perceber? Estás a falar com um fã, ok? Estás a falar com um geek. Eu compreendo as tuas dores, compreendo a malta que me diz quantas cores de cabelo é que é preciso. Eu compreendo. Compreendo isso tudo. É ativista LGBT também, não é? Foi o primeiro ativista LGBT. Exatamente. Que cor é que queres o cabelo? São todas, pode ser, vamos dizer isso. Eu estou a criticar, mas... da posição do fã, não é? Sim. O Daima eu vi, não é? Vi, tal e qual. É uma merda, à exceção de um ou outro episódio. Mas vi. Claro. Todos os animes às vezes têm muitos fillers, mas depois dão-te payoffs muito bons. É uma coisa que a anime e a manga sabe fazer muito bem. Mas depois fui vendo ao longo do tempo outros. O Full Metal Alchemist, Claymore, podia dar-te aqui 10 exemplos. O One Punch Man, por exemplo. Mesmo, por exemplo, o Star Wars, não é? Que neste momento também está caiu no vício das mega IPs, tem por conteúdo cá fora. Epá, mas de vez em quando metem uma coisa ou duas lá, que realmente se calhar uma em cada 4, não é? Os Star Wars discutivelmente são infantis enquanto filmes, ou juvenis. Depois tens séries que é só para fazer dinheiro. Epá, de vez em quando tens séries em que te fazem de pensar. Tipo o Andor é uma série que eu acho fenomenal. Não sei se viste o Andor de Star Wars. É uma série fantástica. Eu tentei mostrar à minha esposa porque vem a segunda temporada. Na realidade não é uma série de Star Wars. Aquilo é uma série de espionagem política em tempos de Império e sobre a zona cinzenta da rebelião. Como a rebelião não nasce só com heróis que usam uma força e fazem piu-piu e destroem estrelas da morte. Existe uma zona de pessoas que não é, portanto, é uma guerra. Ao tornar uma cena fora do nosso mundo, é aquilo que aconteceu em literatura e em toda a arte. Jogas para fora das coordenadas habituais e consegues contar histórias do teu tempo. De giras, exatamente, tal e qual. São as relações de poder. Porque se estivesse a dizer implicavas, tinhas de dizer os nomes, etc. E tinhas de dizer menos. E assim dizes mais, pondo outros nomes, outras farpelas. A minha esposa recusa saber coisas de Star Wars, mas eu tentei que ela visse. E agora que eu penso, não lhe devia ter dito que era a Guerra das Estrelas. Porque eu disse, está lá uma série muito gira, vem uma segunda temporada, vais gostar, é tipo uma espionagem política em tempos de guerra. E ela, ok, mete aí. E deu-me o comando da televisão. E essa guerra é nas estrelas. E foi aí que ela ficou, não sei o quê, não quero ver super-heróis, sempre a mesma coisa, blá blá. Se eu provavelmente não lhe tenho dito, ela se calhar nem dava conta. Percebi que era uma coisa futurista, que havia robôs e havia coisas estranhas, etc. Mas se calhar ter-se-ia deixado de levar pela história porque tem tão poucos elementos de Guerra das Estrelas tradicional e permitiram brincar, e é discutivelmente a única série de jeito que saiu de Star Wars desde que começaram a fazer séries. Lá está, alguém teve a visão para arriscar. O Pedro M. Soares perguntou qual personagem da banda desenhada seria o melhor a fazer stand-up? Joker não conta. Ui, é lá, essa pergunta tem muito se liga. Ok, portanto, tem que ser alguém com capacidade de ser autodepreciativo, portanto tem uma boa noção de si mesmo, acho eu. É assim um traço principal para fazer comédia, e logo assim no Dragon Ball tenho que excluir logo todos, não estou a ver nenhum jeito no Dragon Ball. Por acaso... O Krillin, será que o Krillin tinha piada? Tartaruga Genial. Não sei, porque Tartaruga Genial é introduzido como um taradão que queria roubar as cuecas à Bulma, portanto a partir do momento que tens... Acho que o Tartaruga Genial era cancelado. Sobretudo no primeiro Dragon Ball,
que ele tem momentos de, ok, há essa figura, mas há momentos em que ele sabe o que é que tem que fazer naquele momento. Sim, 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 sim. É sábio quando tem de ser sábio. Mas também é tarado o resto do tempo. Sim, a questão é, vamos tentar se calhar bater aqui alguns, vou dizer protótipos, em vez de estereótipos. Protótipos de humorista, portanto, alguém com uma capacidade boa para fazer humor autodepreciativo, uma boa percepção de quem é que ele ou ela não é? Portanto, que não esteja numa bolha em que acha que é super inteligente e não é, ou que acha que é super bonito e é feio, ou quer que seja, isso é um traço importante, e que não venha de um status alto. É claro que há excelentes humoristas que têm um status alto, mas não pode ser tipo, imagina, um Iron Man, só porque diz piadinhas engraçadas, a partir do momento que é tal forma status alto, estamos a falar da pessoa mais rica e mais inteligente do universo Marvel, que acho que deixa de ser interessante ou relacionável para a lógica do stand-up, digamos, cru. Daquilo que eu me recordo, por exemplo, o Hawkeye não é conhecido como ter sentido de humor. Pois Normalmente, não. mesmo a própria personagem, ele está sempre longe. Não? É uma excelente pergunta, não sei se consigo dar uma resposta. Eu diria que tentaria excluir por pessoas que não tenham poderes, nem que sejam super habilidosas. Portanto, no universo dos desenhos animados, quem é que não está nesse estatuto? Eu arriscaria, é batota, quase todos os personagens. E agora, os Guardiões da Galáxia, Sim. tirando o Groot, que é mais. E de repente um dos personagens mais engraçados, mas a questão é se ele sabe que está a ser engraçado, é o Drax. E o Drax é claramente um gajo que não tem noção de si mesmo. É ao contrário, não é? É um gajo que acha que está numa bolha do eu sou super forte, mas na realidade, é claro, também tem aquele traço espetacular que é não percebe ironia, não é? Um belo influencer TikTok, por exemplo. Certo, sim, exato. Se precisares do gajo para fazer um código de Prozis Drax 20, acho que ele é o teu gajo. Agora, para stand-up, naquela lógica do olha eu a fazer e que pensei, elaborei isto, e em toda a sua, digamos... Mas não achas que o personagem principal... Ele na realidade até tem uma boa noção, ou seja, ele acha que é o Star-Lord, mas ele no fundo sabe que não é Star-Lord, até porque ninguém o reconhece como sendo o Star-Lord. Não é Star-Lord, é o... Como é que se chama o personagem? Agora está-me a fugir também, não... Sim, eu ia dizer o Chris Pratt, mas pronto, é o Chris Pratt, não é? Portanto, na realidade ele existe nesse mundo um bocadinho como uma versão humana do que é um super-herói. Então aí se calhar era capaz de ser um bom gajo. Talvez. Acho que é uma boa resposta. O Raccoon também, mas seria uma espécie de Bill Burr. O gajo está mais irritado. O Raccoon é Jim Jeffries, na minha opinião. Sim, Entre o sim, Jim Jeffries exatamente. e o Bill Burr. Sim. Inteligência tem, a backstory tem, a mesma coisa que o Star-Lord tem. Um Star-Lord, a backstory tem um lado também pesado, mas também tem um lado disparatado. Entretanto, o pai é uma espécie de planeta. E... Sim, é um semideus ou um whatever, é um deus planeta, não sei. É uma boa questão. Acho que precisávamos de mais 2 horas para encontrar uma solução de jeito. E para fechar, faz menção ao teu podcast, um Lá Miré Largado. Queres deixar alguma coisa? Assim? Não, eu acho que posso deixar. No fundo, foi aquilo que eu disse no início: chama-se Autópsia do Sapo. A ideia partiu daquela velha expressão que é discutir, analisar comédia, como dissecar um sapo, ninguém se ri e no final o sapo morre. Pois bem, então vamos pôr 2 comediantes a falar e vai ser a Autópsia do Sapo. A coisa engraçada, entretanto, já descobri que existe um livro de um senhor que se chama. Como é que se chama? Mas é alguma coisa do estilo tipo O Sapo Está Morto, ou quer que seja, e que também é um conjunto de entrevistas de um autor a muitos diversos humoristas. Emprestam um bocadinho a esse conceito. Uma breve conversa sobre de cerca de 30 minutos, onde um humorista convidado traz uma piada e 2 humoristas, eu e outro, põe-me nessa categoria, discutimos essa piada, analisamos essa piada, discutimos porque é que funciona, acabamos sempre, o que é giro é que aquilo extrapola sempre para, nunca é sobre a piada, não estamos a discutir, esta piada funciona porque ele utiliza um contraste seguido de uma hipérbole envolto, não é um exercício académico, percebes? Uma âncora para falarmos de comédia, para falarmos sobre personas, para falarmos sobre comediantes e sobre tipos de comediantes, estereótipos de comediantes, e acho que é assim interessante e eu pessoalmente gosto muito, não é? Porque é das coisas que mais gosto de fazer é falar de comédia, então se tiverem alguém a ouvir que também goste, acho que podem ir ao Autópsia do Sapo, Spotify, Apple Podcast, essas coisas todas. Já conheci muitas pessoas que ouvem e por pouco eu não fiz um podcast exatamente sobre o mesmo tema. A sério? O Daniel Cruz, não sei se recordas. Acho que sei quem é, sim. Que tem sido guionista, acho que ele agora vai voltar ao stand-up. Boa. No mesmo dia que lançaste o primeiro episódio, pai, 30 minutos depois, ele diz-me: e que tal esta ideia? E eu achei, se ele tivesse dito uma semana antes, certo. E a probabilidade de ser o mesmo nome não era assim tão descabida. E era uma coisa do sapo. Supõe esta possibilidade de lançarmos um podcast com o mesmo nome, com o mesmo tema.
E era o Guilherme Fonseca o primeiro convidado em ambos. E não dizia nada. Não, já fui outro. Yeah, eu acho. Gosto muito de ouvir o teu podcast. Obrigado. E fazendo assim uma espécie de ligação, recordas de alguma piada que te tenha assombrado, naquele sentido em que estás no meio da rua a fazer seja o que for, regressa-te. Regressa-te no sentido em que é de tal maneira boa, regressa como uma espécie de assombração. Há sempre algumas que estão presentes para sempre. Vou dizer duas. Uma é muito old school e outra foi para eu das últimas vezes. Quer dizer, tive o Russell Howard da semana passada e também chorei a rir com ele. Mas pronto, mas é uma que eu de vez em quando recordo-me e choro a rir. No penúltimo special do Bill Burr, quando ele está a falar sobre a evolução das sex dolls, malta hoje em dia tem tipo robôs quase perfeitos, quase humanos, não é? Antes não era assim, tinhas que ir a uma loja, tinhas que passar pela vergonha, tinhas de comprar uma cena, tinhas que encher. A ideia de que a evolução traz progresso, não é? É a mesma coisa com os carros. De antes a malta andava em carros só com o cinto no condutor. Tipo, isto não faz sentido, não é? Tens um acidente, olhas para trás, my family! Why would you save only me? Epá, e é uma piada tão simples, com uma entrega tão simples, mas eu estava a ver aquilo tipo à 1 da manhã, a minha esposa estava a dormir ao meu lado, eu chorei a rir, ela acordou comigo a chorar a rir, e depois ela a tentar perceber porquê, eu, o carro bateu, e o progresso das cintos de segurança, como é que não fez sentido nenhum. É uma piada simplicíssima, e ainda uma mais simples, essa é uma que me volta mesmo, porque é de uma coisa que eu nunca mais sequer vi, e se tu me perguntasse eu não consegui encontrar agora, que foi um documentário que eu apanhei há 10 anos na RTP2 sobre o humor britânico. Ok? E ia tipo mesmo lá para trás, tipo John Cleese. Mas era um documentário ou uma série documental? Excelente questão, não sei. Eu acho que era um documentário porque só via um episódio, não me recordo de ser uma série. Há duas séries documentais originalmente feitas na CNN, tem alguns anos. Aquilo é BBC, se não estou em erro, mas diz. Uma é sobre stand-up, se a memória não me falha. Vários episódios traça a história. E outra é sobre sitcoms. Esta era genericamente sobre humor britânico, porque eu lembro-me que eles falam um bocadinho de tudo, cobrem os Monty Python, cobrem os programas que existiam na televisão, na BBC, ainda a televisão a preto e branco, até digamos, à estrutura mais atual dos panel shows britânicos e de como os humoristas. Eu posso tentar fazer uma pesquisa, mas quase certeza que foi BBC. E eles passam por lá por uma coisa muito simples, é uma piada de televisão a preto e branco, portanto deve ter na boa 60 anos, e que era simplicíssimo e eu lembro-me de rir muito, que era o sketch, era suposto ser, não me recordo bem do detalhe, mas uma sátira ao primeiro-ministro britânico atual da altura, e como ele era um bocadinho totó. Como eles executam um momento do sketch, que foi o que me ficou na cabeça daquilo tudo, imagem a preto e branco, não sei se não é o John Cleese, mas posso estar enganado, talvez não seja, a sair do avião, onde tinha acabado de aterrar, com um grande comunicado para fazer. Traz um papel na mão e diz: My fellow citizens, in my hand I have a piece of... E tipo passa o vento e tira-lhe a folha da mão. Então ele diz: I have a piece of shit. O simples brincar com... Eu gosto de trocadilhos, ok? Eu sou esse gajo. O simples brincar não é entre shit, a folha de papel, shit, merda pela reação ao ter ficado sem a folha de papel. Foi de tal forma... Epá, não sei. Caí ao chão. Acho que ainda morava com os meus pais, vê lá o tempo que isto foi. Portanto, se calhar foi mais do que 10 anos, se calhar já vai para aí para 15 ou 20 anos que eu vi isto. Epá, e são dois exemplos muito pequenos, muito simples, que eu me recordo de chorar a rir. Epá, e que volta que não volta, eu estou tipo no banho e lembro. Isso é um belo exemplo, não sei se vamos ficar demasiado técnicos. Isso aí é uma punch múltipla. É a punch na questão da linguagem. Fonética, exato. E é a questão do que está a acontecer. E do contexto. Contexto, do ato físico. E normalmente o comediante stand-up esquece dessa potencialidade. Tu podes estar a falar e é essa punch, que pode ter duplo sentido ou não. Podes fazer a punch a nível físico, acentuar ou contradizer. A possibilidade de uma punch ser mais que uma punch. E se calhar um hater diria: trocadilhos, o sério. Tipo, não, repara, há um bocadinho mais para além do trocadilho. É o que estás a dizer, não é? É isso, muito bem sumarizado. Está feito, pronto, são os exemplos. Está feito. Gostei muito. Já disseste o teu handle. Repara, não digo arroba, portanto, com velho eu sou. O meu handle é Hugo H. Rosa em todas as redes sociais e no Spotify vou encontrar o podcast Autópsia do Sapo, e também, caso esteja alguém que curta Fórmula 1, eu, Pedro Luzindro, Levi Galaio, 3 humoristas, mais uma amiga nossa, a Tânia, temos um podcast de Fórmula 1 chamado Carapaus de Corrida, que, pegando naquela ideia de que a comédia é um género que é emprestado por outros formatos, aquilo começou como um podcast de Fórmula 1, agora hoje em dia é um podcast de comédia sobre Fórmula 1. Nós passamos mais tempo a dizer bacuradas e a tentar fazer piadolas
do que a conversar sobre os factos da Fórmula 1. Portanto, não nos presenteamos, ou aliás, não nos apresentamos como um podcast sério de Fórmula 1 que sabe os detalhes e a estratégia, etc. Não, são 4 totós à conversa sobre Fórmula 1. Já também fica isso para quem quiser ouvir. Está feito, não se mexe mais.